Amém. Glória a Deus, amém? Quem gostou da noite ontem? Foi bom? Foi bom, né? É bom ser irmão em Cristo, né? Fala sério, irmão. É bom ter comunhão? Teve gente aí que perdeu, né? Mas foi bom, hein? Perdeu, não, tava bom a comida, né? Que coisa. Sobrou aquele negócio lá? Tá tudo aí, que sobrou. Tá aí pra almoçar? Tá aí. Então a gente vai almoçar coisa doce hoje. Tem um monte de coisa doce. Mas tem sopa também, né? Não, a sopa vai ser na quarta. E a sopa, eu queria sopa. Tava de olho na Tá sopa. congelada. Amém? Irmãos, você lembra da mensagem da semana passada? Hoje a gente vai continuar. Eu quero exaurir um texto com os irmãos, porque é um ensinamento que tem como base a doutrina, o que fez a gente surgir como igreja. Qual é o nome da nossa igreja? O que significa isso em português? Rio de Graça. Rio da Graça. Esse texto que a gente está estudando e falando sobre ele, em Ezequiel 47, irmãos, esse texto, ele fala dos níveis da vida espiritual cristã. E fala isso baseado de como a gente entra no rio da graça de Deus. O tanto que você se aprofunda no rio da graça de Deus vai dizer em que nível você está na sua caminhada com Deus. Na semana passada, a gente falou sobre o nível superficial. Fala assim, superficial. Me ajuda a pregar hoje. De novo, está muito mal ensaiado isso aí. Superficial. Superficial. Talvez, estou dizendo talvez, você falou assim, nossa, eu estou nesse nível. Água só nos pezinhos, só molhando a planta do pé, um pouquinho dos dedos ali, chegando até o tornozelo, mas eu estou meio raso. E eu preciso me aprofundar. Irmãos, esse é o natural de todo crente. Todo cristão, ele entra na água, ele pisa primeiro com água até os tornozelos. Não tem nenhum problema se a gente se encontra no nível superficial, no nível da água nos tornozelos. O problema é estacionar. Por quê? Porque o profeta foi chamado pelo anjo a buscar águas mais profundas. Cadê nossa telinha de águas profundas? Eu fiz uma bonita aí, ó. Você tem que fazer igual essa tela aí, ó. Olha aí, ó. No rio da graça de Deus, enquanto você não chegar na outra margem, bem profundo, você não está ainda no jeito que Deus quer. Amém? Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nossa, o pessoal está meio devagar, acho que cansou ontem, né? Então, presta bem atenção. Recapitulando, nós falamos sobre alguns pontos que no nível superficial a gente precisa abandonar. Amém? Abandonar. E a gente leu em 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, o texto que ele diz assim, portanto, livrem-se, tira da tua vida. Para seguir Jesus, não dá para ter espaço para essas coisas. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Maledicência se enquadra fofoca, se enquadra escárnio, ou seja, você falar bobagem de coisa séria, palavrão, boca suja e também mentira. Tudo isso se enquadra dentro da maledicência, entre outras coisas. Então, se você quer andar e sair do nível superficial, você precisa abandonar essas coisas. Vamos falar comigo para você lembrar e não esquecer? Vamos lá, número 1, maldade. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Amém? Se você abandonar essas coisas, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom na sua vida? Só a rede provou. Você já provou que o Senhor é bom na sua vida? Amém.
Tem certeza? Você está meio na dúvida se é amém aí. Vamos ver, né? Talvez você tenha alguma chance depois de novo de confirmar isso aí. Mas, irmãos, hoje a gente vai falar do nível da fé. Nível 2. Faz assim para o cara que está do seu lado, para a mulher aí. Eu sou pastor, eu tenho que fazer isso. Fala. Nível 2. Será que você está nele? Olha para a pessoa aí. Será que você quer chegar nele? Então vamos entender o que é o nível 2. Amém? O nível 2, o anjo do Senhor leva o profeta a caminhar mais 500 metros, ok? Dentro do rio. E a água começa a bater no joelho. O que joelho lembra para você? Oração. Né? Cai de joelho e ora. Fé. O nível 2 é o nível da fé. Grava isso aí, irmão. Nível 2 é o nível da fé. O nível 1, superficial, é o nível natural. Você lembra bota a telinha da nossa escala ali de novo, por favor. Lembra da escalinha? O nível 1 é aqui, ó. É aqui, ó. Se arrepende e se entrega. Ok? Lembra lá? Nada aconteceu, se sente vazio, interesse vago no cristianismo, interesse no cristianismo, conhece o evangelho, gosta, experimenta o amor de Jesus. Nossa, quando chega no nível 4, aí o negócio começa a mudar para nós. Tá todo mundo vendo aí? Eu tô na frente, né? Não, pessoal lá. No menos 4 começa a mudar a coisa na nossa vida. Aí no 3 você entende que você precisa de alguma coisa. Eu vou passar isso aqui várias vezes, sabe por quê? Para você ajudar alguém a entender os caminhos do Senhor. No menos 2, entende que o evangelho não é simples. Não é só paz e amor. Não é fácil. Você fala assim, opa, está requerindo alguma coisa de mim esse evangelho. Eu preciso responder. No menos 1, sente vontade tocada. Eu vou responder esse chamado. Eu vou me entregar. No 0, se arrepende e se entrega. O nível superficial, ele está aqui assim, ó. Brigando entre esses dois. Eu vou responder, eu vou abandonar a maldade, eu vou abandonar a maledicência, vou abandonar o engano, vou abandonar a hipocrisia e se entrega. Ok? No 1, a gente vai falar um pouquinho, pastor, mas tem 5 aqui. Mas o 5º aqui é a margem. Do outro lado. Você atravessou o rio, amém? Mas aqui, nesses dois aqui, o nível 1 estava brigando aqui, até que se entrega para Jesus, toma o leite espiritual e começa aqui no nível 2, no nosso caso aqui, ali no mais 1. Irmãos, o nível 2, como eu falei... Nossa, meu negócio está falhando, gente. Desculpa. No nível 2, como eu falei, é o nível da fé. Quando você está com uma dificuldade muito grande e você quer chegar diante de Deus, né, e entrar na presença de Deus, muitas das vezes você se sente inclinado a se ajoelhar diante de Deus. Né? Aquele que se ajoelha é uma posição de humildade, de reverência e de devoção ao Senhor. Mas o nível da água no joelho, você já entrou num rio com água no joelho? Você consegue caminhar ainda dentro daquela água. Você tem força, você consegue caminha também. No nível 1, você corre pelas margens. Por quê? Porque a água está no seu tornozelo, não te impede de correr. No joelho, você já tem uma resistência da água, mas você consegue caminhar bem, você se controla bem dentro da água. Você está no controle. Você está entendendo? No nível 2, você, apesar de ter entrado um pouco mais na água, você está no controle da sua caminhada. Você decide o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Isso representa para nós, muitas das vezes, o sistema religioso que a gente vive no mundo hoje. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para o culto. Mas eu estou no controle se eu vou ou se eu não vou.
Eu vou se eu quero, ou eu não vou se eu não quero. Quando deveria ser, eu sou a igreja. Você está entendendo a diferença? Daquele que está passando do nível 2 para o nível mais profundo, eu sou a igreja de Jesus. Eu não preciso querer ir à igreja, eu sou parte da igreja. Não ir é contra a minha natureza. Não é contra a minha vontade. O dia que é domingo, o dia do culto, quarta-feira, eu falo assim, se eu não for, o dia que a gente está de férias, que a gente está longe, né, Glau? A gente fica assim, nossa, tá esquisito, parece que tá faltando alguma coisa, parece que eu tô errado, fazendo uma coisa errada. Mas não é, porque a gente deu o momento da gente mostrar a nossa identidade em Cristo, sendo parte do corpo, e a gente não tá, porque a gente está fora, a gente está longe. Então, o cristão no nível 2, ele está lutando com essas coisas ainda. Nesse segundo nível, ele começa a querer buscar uma intimidade com Deus, tá aí o joelho. Começa a querer ver coisas novas de Deus, começa a querer experimentar do sobrenatural de Deus. Quem foi no encontro com Deus recentemente pôde entender isso bem. Falou assim, uau, se o povo falava do toque de Deus na vida da gente, o negócio é verdade. Entendeu? No nível 2, você já caminhou um pouco, você já está dentro do rio, você já está um pouco resistindo às águas, mas você sabe que tem algo especial para você. Tem algo de Deus para a sua vida. Mas as distrações são muitas. Ainda no nível 2, a nossa fé está sendo provada porque o nosso controle ainda está nas nossas mãos. Talvez você já se deparou por alguma situação na sua vida que você precisou buscar Deus mais profundamente. Talvez você lembra o último jejum, o último compromisso de orar em prol de uma situação, de alguma coisa na sua vida, que você foi mais fervoroso, que você se dedicou mais. Oh, Senhor, me abençoa, ajuda isso, ajuda aquilo ali e tal. Esse é o nível da fé, é o nível 2. A diferença é que esse nível que vem e vai na vida da gente, competindo com as outras coisas corriqueiras do dia a dia, nos níveis mais profundos, é o nosso estado natural. Sabe aquela fé que você crê que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida? Mas às vezes é momentâneo. No nível 2, você ainda está lidando com a dificuldade de orar, a dificuldade de se envolver na igreja, a dificuldade de seguir Jesus de perto. E eu queria compartilhar um texto com você, porque no nível 2, Jesus está se revelando para você quem Ele é. Você está começando a entender que tem poder no nome de Jesus. Amém? Você está começando a entender que Deus tem uma vida nova para você. Amém? Então, no nível 2, você está falando assim, opa, a coisa não é tão natural quanto eu pensei no nível 1. Vamos ver isso aqui, ó, Mateus 16, do 13 ao 21. Jesus, ele falando com os discípulos. Diz assim, ó, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. E essa pergunta ela é hoje para mim e para você aqui hoje. Jesus perguntou assim, quem a multidão diz que eu sou? 16:13. Essa é a pergunta. Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Quem as pessoas lá fora estão falando do seu Jesus? E Jesus perguntou isso para ele. Quem é a multidão? Quem as pessoas? Os outros estão falando que eu sou. E eles responderam, os discípulos responderam. Alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Qual o testemunho que as pessoas à sua volta estão dando de Jesus? Quem eles acham que esse Jesus que você serve é? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta para nós hoje.
No versículo 15, Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem você está dizendo que Jesus é? Essa é a pergunta para você nessa manhã. Quem você fala que Jesus é? Talvez a mesma declaração de Pedro, né? Ele diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Será que você já recebeu na sua vida a revelação de quem Jesus é para você? Primeiro ponto. E será que você está dizendo quem esse Jesus é? Através só da boca? Porque Pedro, ele fez essa declaração, mas ele falou só com a boca. Só com palavras e palavras vazias. Nossa, pastor, mas ele falou aqui que foi Deus que revelou isso para ele. Sim, revelou. Mas ele não levou para o coração e não entendeu o que ele estava fazendo. Porque logo na sequência, Jesus repreende Pedro. Porque ele estava querendo que Jesus não cumprisse a missão que Deus revelou para ele quem ele era e o que ele precisava fazer. E logo depois, eu vou ler aqui João 13:36. Jesus ele fala sobre quem pode seguir ele. No 13:36, Pedro diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Em verdade lhes digo, que antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. O mesmo Pedro que revelou, tu és o Cristo, Filho de Deus. É o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Então, no nível da fé, a gente está revelando quem Deus é. Mas talvez pelas nossas atitudes, as nossas ações, a gente está negando quem Ele é para nós. Sabia disso? Às vezes, no teu trabalho, na tua casa, no teu dia a dia, nos teus momentos a sós, nas tuas conversas, você está negando quem Jesus é. Esse Jesus que você declara que ele é o Filho de Deus para você. O nível 2 é uma briga da carne com o Espírito. É uma briga da palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida e a nossa vontade. É a briga do que a gente precisa fazer no nosso chamado espiritual para Jesus e o desejo da nossa carne. A fé lutando com a dúvida. A confiança em Deus lutando com a sua autoconfiança. A sabedoria de Deus lutando contra a sua própria sabedoria. O nível da fé é um dos níveis mais difíceis de viver no cristianismo, na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente falha muito. A gente decepciona muito a Deus. A gente erra muito. Querendo acertar, querendo fazer o bem. Mas principalmente porque muitas das vezes nós somos relaxados. E a gente acha que Deus vai aceitar qualquer coisa que você jogar em cima dele. Ele não vai aceitar. Ele não recebe. Deus quer a nossa vida por inteira. Ele morreu por nós na cruz, mas ele quer uma versão santificada nossa. E qualquer negligência nossa de desonrar a Deus e achar que ele vai aceitar qualquer coisa, porque ele já fez um sacrifício maior na cruz do Calvário e se entregou por nós, é uma grande falha nossa. É um erro muito grande. Olha, eu vou te dar alguns exemplos. Irmãos, eu gosto sempre de falar essa frase. Se a carapuça servir, coloca ela. Amém? E deixa Deus tratar o problema.
Se Deus falar com você hoje, falar assim, nossa, eu pensei que eu era mais santo, mas ainda não sou. Eu vou entrar debaixo da carapuça e falar assim, eu me pega nessa carapuça, me muda. Não é essa carapuça para pegar o passarinho? Então, se ela está armada e Deus te pegou, vai como presa, fácil. Fala, Deus, me transforma. Irmãos, no nível da fé, por mais que a gente queira servir a Jesus, tudo é pretexto para deixar de servir. Tudo compete com Deus. Tudo aparece e é mais importante. Tudo aparece e é mais valorizado. O meu descanso é mais importante, é mais valorizado. Entendeu? A minha preguiça, o convite para a festa de não sei das quantas, é mais valorizado do que o convite do Senhor para se apresentar diante dele. A visita que chega na nossa casa e impede a gente de ir cultuar o Senhor é mais importante do que Deus. Você está entendendo? No nível da fé, você está sendo desafiado a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E muitas das vezes a gente falha porque a gente não faz isso. E é o nível mais difícil de passar, meus irmãos. Você vai ver crente na igreja há 20, 30 anos que não passa desse nível na vida com Deus. Você vai ver crente velho de igreja, mas com pouco tempo de Jesus. Tem muito tempo de crente de igreja, mas pouco tempo de Jesus. Crente desligado, que vem para o culto como se estivesse em qualquer lugar. Como se não estivesse na presença do Santo dos Santos, do Rei dos Reis. Pessoas que estão tratando a obra de Jesus como qualquer coisa. Será que vale a pena eu continuar a ser crente? Essas coisas que o pastor está falando é muito séria. Mas a gente quer aprender o básico da vida cristã para a gente se desenvolver. Você está começando aqui a mudar de fase, mas o teu corpo, a tua mente, o teu desejo, os teus planos, os teus ideais estão te aprisionando e te levando para trás. Meus irmãos, a gente consegue maratonar uma série do Netflix de 10, 12 horas, mas no culto você fica dormindo. Entendeu? No culto você fica cochilando, dormindo, morrendo. Pelo amor de Deus. Fica até madrugadas numa diversão, entendeu? Fazendo o que te dá prazer para o seu corpo, mas não é capaz de disciplinar o seu corpo na presença de Deus. O nosso culto ao Senhor é um culto racional. É a gente que define o que a gente vai fazer. É por escolha, por vontade. Não é algo religioso que a gente se apresenta a Deus para entregar Ele de qualquer jeito. É um louvor que você não abre a boca para cantar, para adorar a Deus. Abrir o teu coração, se expressar para o Senhor a tua gratidão, o teu compromisso, o teu amor. No nível da fé, nós somos desafiados. Eu louvo, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, ou entrego a Ele qualquer coisa como eu estou acostumado. No nível da fé, eu vejo a palavra de Deus como algo essencial para mudar a minha vida, transformar a minha existência. Ou eu trato isso como qualquer coisa. Mais um livro. Deixa lá em casa de qualquer jeito. Eu não preciso de sair, eu já sei tudo. Como que a gente trata essas coisas no nível da fé vai definir a nossa mudança de nível. Mudamos ou não mudamos? Crescemos ou não crescemos? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu fico bravo como pastor dessa igreja. A gente tem 45 minutos, geralmente, de palavra. E tem gente que vai no banheiro 3 vezes nesse período. Sem brincadeira. Ou é um caso muito grave de incontinência urinária, tem que fazer períneo, operação, alguma coisa.
Ou então é a tua carne querendo te tirar da presença de Deus e da palavra de Deus. Isso tem que acabar aqui. Sabe por quê? Porque não é contra mim. Ofende o nosso Deus. Igual eu chamei a atenção hoje, depois do louvor. Gente, o louvor acabou, o culto continua. Não tem que ninguém sair do ambiente. A não ser quem vai cuidar das crianças. Ponto. Ou se for uma emergência, algo necessário. Vocês estão entendendo? O nível da fé é isso. É a gente crescer. É a gente entender que nós estamos no controle. E se a gente faz errado, é porque nós queremos fazer errado. Não tem desculpa. Não tem como eu falar do nível da fé sem ficar bravo. Porque é as coisas que competem com a vontade de Deus na nossa vida. Irmãos, eu sou ser humano. Eu também tenho dificuldades. E muito que eu estou falando para vocês aqui é para mim também. Mas se a gente for brando naquilo que Deus cobra de nós com veemência, com autoridade, a gente negligencia o ensino de Deus. Então, meus irmãos, no nível da fé, você está no controle. É você que decide se você quer entregar honra e glória para Deus ou se você quer tratar Ele como qualquer falso ídolo na sua vida. No nível da fé, eu decido se eu vou servir a Deus de verdade, se a minha igreja precisa de mim, se um líder precisa de mim, se eu vou apoiar, se eu vou honrar, se eu vou servir, custe o que custar, porque servindo as pessoas eu sirvo a Deus e a honra e a glória é para Ele, eu decido se eu vou fazer isso. E se você decidir, faça o seu melhor, para que você possa passar de nível. Ah, pastor, eu tenho dificuldades, eu estou querendo, mas não consigo. Eu estou lutando. Nível da fé, joelho no chão, começa a orar ao Senhor e pedir força. Começa a pedir unção. Sabe por quê? Porque é o próximo nível. Deus começa a derramar unção no nível da fé para você passar para o terceiro nível, que é o nível da unção. Aí é o poder de Deus movendo na tua vida, é diferente. Mas se a gente continuar sem nunca ter uma busca verdadeira, um compromisso verdadeiro, talvez você pode até receber um título de líder. Líder do louvor, líder do diaconato, líder das crianças, líder dos jovens, líder dos homens. Você pode receber um título. Mas, irmãos, Deus não olha para essas coisas. Deus olha para aqui dentro. Essência, espírito e verdade. Não adianta só nós queremos servir a Deus só no espírito. Aleluia, glória a Deus e tal, e sapatear, pular, fazer um monte de coisa maravilhosa, ter revelação, ter palavra de sabedoria, ter tudo isso. Mas quando chega a hora da verdade, de você mostrar quem você é, opa, estou sem tempo. Estou ocupado demais. Estou cansado demais. Tem outras coisas que eu preciso fazer. O nível da fé é aquele que você está dedicando a tua vida para Jesus. Colocando na mão dele para nunca mais tirar. Ou seja, tem coisas que você está sendo desafiado. Eu confio em Deus ou eu não confio em Deus? Eu acredito na Bíblia ou eu não acredito na Bíblia? Eu confio que a igreja do Senhor é o caminho de Deus para a minha vida aqui na terra ou eu não confio? Sabe, eu estou com um pé lá e um pé cá. Eu tiro e eu coloco. O nível da fé é para que a fé seja desenvolvida. Um dos exemplos grandes disso é o dízimo. No nível da fé eu estou assim, opa, o dízimo é bênção, tem bênção de Deus para a minha vida. A Bíblia declara, tem uns irmãos testemunhando e Deus tem abençoado. Não, mas peraí, mas o meu dinheiro eu preciso dele, vai faltar para mim, não sei o quê, eu tenho que pagar as contas. Irmão, você está no controle. Mas você só vai viver as bênçãos de Deus no nível da fé se você confiar no Senhor e ter fé. Não tem dois meios de fazer essa mesma coisa. Ah, Deus está me chamando para o ministério, para pegar a palavra. Ah, não, mas eu não conheço de Bíblia, eu não sei falar, eu não sou preparado, eu não sei o quê. Irmão, se Deus está te chamando, é Ele que vai te capacitar, Ele que vai te dar os meios. Se tem alguém na tua vida que você quer ganhar para Jesus, você fala assim, eu vou levar o pastor lá para pregar para ele. Irmão,
No nível da fé, Deus está desafiando você. Usa a tua fé. Usa a palavra de Deus. Começa a ter compromisso, seriedade com Deus. Seja nos dízimos, seja na liderança, seja na fé, na palavra, no conhecimento, em edificar a vida de alguém. Aí você fica aí, imigração, um tema terrível que está para nós aqui. Mas no nível da fé, ou você vai confiar nos grupos de WhatsApp que você vê, ou você vai confiar em Deus que está no controle da tua vida. É você que decide. Entendeu? O que Deus tem para cumprir na tua vida, no nível da fé, você tem que entender que Ele vai cumprir aqui, no Brasil, na China, no Paraguai, aonde você for. Deus é o mesmo. Você tem que aprender a confiar nele. E viver a tua vida de maneira digna da fé que você recebeu. A gente não vive, no nível da fé, a gente é desafiado a jogar o medo para fora. Medo. Sabe por quê? Porque a gente está entendendo, está tendo contato com o verdadeiro amor de Deus. E a Bíblia declara que esse verdadeiro amor lança fora todo medo, até o da imigração. Sabe por quê? Porque a tua vida não depende dessas coisas temporais aqui nessa terra. Ela depende do sacrifício de Jesus na cruz para te dar a vida eterna. Se você tiver o green card do céu, você está garantido. Você não precisa de green card em lugar nenhum mais. Aonde você for, você vai ser abençoado se você decidir seguir, obedecer e honrar ao Senhor. Irmão, porque obediência sem honra acontece muito no nível da fé. Você sabe o que é obediência sem honra? Eu vou dar um exemplo. Me chamou para servir aqui no louvor. Vou tocar aqui, mas não vou ensaiar. Vou fazer de qualquer jeito. Vou cantar qualquer coisa. Meu coração está sujo, mas estou obedecendo, estou no louvor. Você está entendendo o que é obedecer sem honra? Obedecer sem honra é você fazer parte da igreja, do ministério, de alguma coisa, e o pessoal marca contigo e você não cumpre. Você não chega no horário, mas eu fui, pastor. Isso é obedecer sem honra. Obedecer sem honra, me dá um envelope de dízimo aqui, cadê? Agora não tem mais nas cadeiras aí, né? Ok, faz de conta que isso aqui, ó. Dizimar com honra. Recebi meu salário. Senhor, primeiro é o Senhor na minha vida. Vou separar o meu dízimo, vou preencher meu envelope e vou colocar aqui o meu dízimo, porque é honra a Deus. Não é o valor. Não é o montante. Se você ganhou $10, $1 é honra a Deus. Se você ganhou 1.000, 100 é honra a Deus. Agora, como eu faço, determina a honra. É eu chegar na hora aqui do dízimo. Ai, meu Deus, cadê meu dízimo? Cadê minha oferta? Não preparou, não tem honra. Você está entendendo? Quando você quer honrar alguém no aniversário, o que você faz? Você encomenda o bolo, você decora, você prepara, você encomenda a comida e você faz a surpresa. Honrou. A surpresa foi só para o honrado. Não foi para quem preparou. Então, se a gente quer honrar a Deus nos nossos dízimos, comece a preparar, a separar, a colocar em primeiro o que é de Deus, não o que sobra. Porque muitos obedecem, mas não vivem a bênção, porque não honram. Quando você cantar na igreja, meus irmãos, no nível da fé, rasga o teu coração diante de Deus. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser reclamar com Deus, você reclama. Mas se você quiser adorar, adora de verdade. Não se distraia. Não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Aí se você fala assim, pastor, mas eu ainda estou novo na fé, mas eu quero crescer. Irmãos, aqui nessa igreja tem ferramenta de crescimento. Eu sou um pastor que eu amo ensinar. Culto de quarta-feira é culto de ensino. Você só não cresce se você não quiser. No website da igreja, no aplicativo, tem 5 cursos de crescimento para a sua vida. Você pode fazer na sua casa. Você só não cresce se você não quiser. Nós temos vídeos de mensagens gravadas que a gente coloca lá no site, que você pode rever em casa.
você pode conferir na palavra, você pode fazer anotações e você só não cresce se você não quiser. Mas, mais uma vez, você está no controle. Você tem que decidir quem você vai servir nesse nível. Se é si próprio ou se é Deus. Se for a Deus, sirva direito. Sirva com honra, com respeito, com responsabilidade. É igual hoje é o dia do diaconato. Né? Os diáconos estão uniformizados, bonitinho aí. Tem que preparar o uniforme. Né, Davi? Tem, né? Tem que a roupa tá arrumadinha, lavada, guardada, né? Saber onde tá a gravata, saber onde tá como é que é, um charpe. Não é assim, diáconos? Para servir com honra é assim, não é? Imagina. Domingo de manhã, será que eu tô na escala? Acabou a honra, não tem honra mais. Irmão, nem vem pro diaconato. Você tá entendendo? Ixi, não tem nem roupa para vestir. Meu Deus. Qualquer coincidência com a realidade, irmão, não é coincidência não. Tô no louvor hoje. Era meu dia do jejum, eu não fiz o jejum. Não tem honra. Acabou a honra. Louvor está fazendo jejum cada dia, um dia da semana. Amém? Louvor. Amém? Irmãos, você pode esquecer, não é esse o problema. Você pode sair da memória. Todo mundo esquece, não tem problema. O problema é tipo assim, bobeira, não vou fazer isso não. Pra quê? Vou comer. Acabou a honra, irmão. E se não tem honra servindo a Deus, se você trata o sangue de Jesus na tua vida como qualquer porcaria, eu não sei o que é da nossa salvação. Eu não sei. Eu não posso dizer que está salvo que não está. Tomara que esteja. Mas é pessoal. No nível da fé, você está sendo desafiado a ser forjado segundo a imagem e semelhança de Jesus. Sabe para quê? Para no próximo livro você receber a unção. Quer ser ungido do Senhor? Quer ter presença do Espírito Santo? Quer ser usado por Deus? Passa do nível da fé. Entra no mais profundo de Deus. Mas isso vai acontecer, irmão, de algum jeito. Compromisso, honra e espiritualidade verdadeira. Não dá para passar de nível sem aprender da palavra de Deus. Não dá. Não tem como. É a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo que edifica a nossa vida. Se você quer se aprofundar em Deus, começa a aprender a palavra de Deus. Começa a deixar o Espírito Santo agir no seu coração. Começa a orar. Irmão, você não precisa de um ritual para orar. Deus está disponível 24 horas por dia. Esses dias, todos os dias dessa semana, eu estou perdendo o sono por volta de 4, 4 e meia da manhã. Aí eu falo com Deus assim, nossa, eu vou orar para ver se me dá sono de novo. E às vezes não tem dado. Ontem eu levantei 5 e meia da manhã. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que tinha para fazer 5 e meia da manhã? Nada. Eu falei, vou orar, vou falar com Deus. Aproveita o tempo que você tem. Aproveita os momentos. Eu vou criar um tempo para me orar. Você nunca vai orar. Esquece isso. Aproveita os momentos. Você está no seu carro, tem um momento lá. Chegou cedo no lugar, tem que esperar. Em vez de você ficar no telefone, fala com Deus 5 minutinhos. Separa um tempo para o Senhor. Eu gosto de fazer isso antes de dormir. Tem gente que gosta de fazer na hora que acorda. Eu acordo meio elétrico, vontade de levantar, de sair. Mas na hora de dormir, eu demoro a pegar no sono. Eu gosto de ler a Bíblia. Gosto de falar com Deus. Eu gosto roncando do meu lado lá já. Aproveita os momentos, meus irmãos, mas não deixa de fazer. Do jeito que você fizer, faça. Para que você cresça. Você tem vontade de ser usado por Deus? De verdade? Levanta a sua mão. Só se você tiver. É bom, não é? Agora, baixa a mão. Quem já foi usado por Deus de alguma maneira assim? Falar com alguém, orar por alguém, a palavra de Deus. É bom, não é? E aí? Por que isso não pode ser sempre na nossa vida? Deus não mudou. Continua o mesmo. Quem muda somos nós, irmãos. Eu queria que
essa palavra sobre o nível da fé, eu creio que a maioria de nós aqui, praticamente, já saímos do nível da superficialidade. A gente já está se aprofundando. Mas aqui, Deus propõe para você um nível de glória na sua vida. Mas você tem que passar por esses níveis. Você tem que avançar na sua caminhada. Parar de resistir às águas. Querer andar no seu próprio caminho, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse é um dos salmos que fala mais verdade na nossa vida. Aí você fala assim, pastor, mas eu já entreguei meu caminho ao Senhor. Que nada, de vez em quando você fala, me dá esse caminho aqui de volta, Deus. E faz o que você quer. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas, gente, vamos falar, vamos ver o que a palavra de Deus tem. A gente vai na palavra, aconselha. Aí a pessoa fala, verdade, pastor, isso é o caminho de Deus, eu vou fazer isso, eu vou deixar Deus tomar conta, eu vou confiar no Senhor e tal, tal, tal. Aí passa uma semana e eu falo, e aí? Já tomou da mão de Deus? Pastor, já. Demorou muito, eu mesmo fiz. Irmãos, no nível da fé, você está no controle. Você decide. Lembra daquele programa que passava na televisão? Você decide. Aí você ligava lá, né? E escolhia o final do programa? Quem lembra disso aí, antigamente? Não, ninguém, só eu. Nossa! Quem ligava lá para falar o final do programa? Eu, de vez em quando, eu ligava. Você decide o final do programa. Você decide o final dessa mensagem na sua vida. Você decide o final da aplicação dessa palavra na sua vida. Eu vou ter compromisso, honrar a Deus, confiar no Senhor e ser movido pelo Espírito. Ou eu vou fazer a minha vontade. Que Deus te ajude e te convença que fazer a vontade dele é melhor do que a sua. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, eu lutei muito com a minha vontade. Nossa, a minha vontade me quebrou todinho. Para Deus reconstruir. Então, antes de Deus te quebrar, te moer, se entrega. Você não sofrer. Eu sofri muito para fazer a vontade de Deus. Você não precisa sofrer, irmão. É um caminho muito mais difícil. Lembra a história do filho pródigo? Não sejamos nós filhos pródigos. Tem que ficar destruído pelas coisas da vida, pelas coisas do mundo, pelas coisas naturais, para só então a gente reconhecer que a gente tem um pai que nos ama e que é o nosso melhor. Então, meus irmãos, eu não estou bravo, tá? Eu só estou pregando uma palavra difícil. Vamos elevar o nível da nossa igreja. Deus está chamando vocês e a mim para um compromisso maior, mais profundo, mais verdadeiro. Nós não somos perfeitos. A gente vai errar, vai ter falha no caminho. Mas deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Não permita que você seja um murmurador. Porque a murmuração é maledicência, você já deixou para trás no último nível, no nível 1. Não permita que você seja alguém que traz discórdia, confusão ou desavença. Porque senão você volta para o nível 1. Não permita que as coisas desse mundo te iludam. Lucro fácil, coisa fácil na sua vida, que você não precisou correr atrás, trabalhar, batalhar. Irmão, isso é laço do inimigo. Não permita que coisas no seu dia a dia tire a sua paz. Talvez você lidar com alguém complicado no dia a dia, né? Não olhe para o esposo e nem para a esposa, por favor. Não olhe, para não olhar. Talvez você lidar com alguém complicado no seu trabalho, seu chefe, seu colega de trabalho. Talvez tenha gente ruim do lado de você. Não seja você o reflexo dele. A Bíblia fala para a gente vencer o mal com o bem. E a gente não deve pagar o mal com o mal para ninguém. Às vezes você vai precisar falar, corrigir alguém, uma situação, mas não fazer o mal. E às vezes você vai precisar se impor, falar a verdade, a sua posição. Mas você não precisa pagar o mal com o mal. Você derrama da graça de Deus, da benevolência de Deus sobre a vida da pessoa. Nós, como servos de Deus, a gente precisa valorizar as coisas de Deus.
Pensa bem, nesse nível, talvez você ainda está lutando com os louvores, com as músicas de Deus e com a música do mundo. Com as pisadeiras lá, como é que é? Pisadinha, os pagodes, os forró, os hip hop, música suja, música palavruda, tudo quanto é troço que tem aí. Talvez você está lutando ainda. Você está preso no mundo querendo colocar o pé nas coisas de Deus. Talvez os filmes, as coisas que você anda vendo na televisão estão sujando a sua alma. Abre mão disso, irmão. Porque Deus não se contamina. Deus não se contamina com música suja. Deus não se contamina. E às vezes, meus irmãos, não é pornografia que eu estou falando, não. A pornografia ela é muito grave. É um pecado grave. Mas às vezes, é coisa que está lá, é sensualidade. Sabe? É homossexualismo no filme que você está vendo. É lesbianismo. Aí você fala, mas isso está em todo lugar. Está em todo lugar, mas eu não preciso fazer tudo que todo mundo faz. Eu não preciso me contaminar com essas coisas que... Às vezes a gente pega um filme lá em casa para ver, aí eu falo assim, agora esse filme não dá para ver não, pelo amor de Deus. Eu tiro o filme. Porque eu não vou trazer essa contaminação para minha alma, para minha vida. A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Então, meu irmão, se você quer mudar de nível, você tem que rejeitar essas coisas. Não tem outro meio. Você tem que rejeitar. Você tem que criar tempo de qualidade para Deus, para as coisas de Deus, para a sua família. Irmãos, você pode trabalhar 50, 60, 70, 80 horas por semana. Sem a prosperidade de Deus, você vai ficar sem nada. Sabe por quê? Porque vai tudo pro buraco. Tudo vai ser queimado no lago de fogo e enxofre no final das contas. A prosperidade de Deus, ela te abençoa nessa terra e na vindoura. A Bíblia fala, não acumulei para vós tesouros que a traça e o ferrugem consomem. Acumulei tesouros no reino dos céus que a traça e o ferrugem não consome. A gente precisa trabalhar? Precisa trabalhar duro. Precisa ter um sustento? Precisa. Mas você precisa primeiro, além disso, acima disso tudo, valorizar Deus na sua vida. Deus em primeiro. Tem um ditado popular que diz que o muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é muito. Irmãos, não tem verdade maior do que essa para combater essas coisas desse mundo. Coloca Deus em primeiro, faz prova do Senhor, deixa Ele cuidar de você, dedica o seu tempo para Ele, leva a sério a obra de Deus, leva a sério o seu culto, leva a sério a sua adoração, leva a sério o seu serviço. E olha, se Deus não cuidar bem de você, eu desisto de ser pastor, eu mudo de religião, eu vou ser ateu. Porque é promessa dele. E se ele não cumprir, ele é mentiroso. Você está entendendo? Deus cuida de nós. Deixa ele cuidar de você. Aí você está falando, pastor, mas não estou vendo nada disso. Você não deixa, você não confia, você não entrega, você está no controle, você retém, você segura. Pastor, mas eu estou lutando aqui, Deus não me abençoa. Nem vai abençoar. Porque você não confia, você não se entrega. Não vai ver a bênção de Deus, não vai. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. Por mais que ele amasse o Senhor, ele não confiou nele. E ele negou. E Jesus teve que voltar depois de ressurreto e diante dele perguntar para ele de novo 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Até que Pedro chorou e se arrependeu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus dá mais uma ordem para ele: cuida das minhas ovelhas. Cumpre a tua missão, Pedro. Cumpre o teu chamado. Cumpre aquilo que eu determinei para você. Essa é a palavra para nós hoje, no nível da fé. Cumpre o que Deus determinou para você. Cumpre o teu chamado, Joyce. Cumpre o teu chamado, Cezão. Você precisa cumprir o teu chamado, Paulinho. Daphne. Cumpre o teu chamado. Porque a hora que você começar a caminhar no chamado de Deus, Ele derrama da unção dele. Ele falou assim para Pedro: cumpre o teu chamado, Pedro. E o que ele fez em seguida? Batizou todos eles com o Espírito Santo. Derramou da unção. Mas eles tiveram que passar pelo nível da fé no meio mais difícil. Todos eles abandonaram Jesus.
Eu, pessoalmente, para passar do nível da fé, eu também tive que abandonar Jesus. Infelizmente. Escolhi o caminho do sofrimento ao invés do caminho do amor. E você já conhece meu testemunho, né? A minha volta foi como filho pródigo, com Davi no meu colo sem vida, clamando para Deus me ajudar. O que vai precisar acontecer na sua vida para você entender isso? O que aconteceu na minha vida foi muito traumático, muito doloroso. E naquele momento eu me vi longe de Deus, sem acesso a fazer uma oração para o Senhor, com meu filho sem vida nos meus braços. Você consegue imaginar uma situação pior na sua vida? Então não dá espaço para isso acontecer. No dia que se chama hoje, se arrependa. Decida andar nos caminhos do Senhor. Decida colocar Deus primeiro, honrar, confiar nele, para você ver a glória dele na tua vida. Para você ver a unção de Deus ser derramado sobre você na sua vida. Esse é o chamado de Deus para você. Amém?